Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, povo aqui presente, sempre é bom usar a tribuna desta casa, sempre é bom estarmos em mais uma sessão discutindo e aprovando aqui projetos e requerimentos e indicações importantes para o nosso município, para a nossa cidade, para o nosso povo, para a nossa gente. Senhor presidente, senhores vereadores, tenho cada dia a preocupação de ver as coisas acontecendo, de ver as coisas melhorando no nosso município, tendo em vista que a nossa cidade não se isola simplesmente aqui em Goiânia. Existem os distritos e os subdistritos que precisam do apoio do Poder Executivo e desta casa para poder trazer para a família do nosso distrito uma educação melhor, um saneamento básico de qualidade, uma saúde digna para o nosso povo, porque Goiânia, como eu já falei em outras oportunidades, é uma cidade que cada dia desenvolve, cresce, recebe grandes investimentos, grandes grupos de empresários desejam investir na nossa cidade, porque Goiânia fica no meio de duas capitais, Recife e João Pessoa, e é uma cidade que cada dia chama a atenção, não somente de Pernambuco, mas do Brasil e do mundo. Mas, senhor presidente e senhores vereadores, quando eu volto ao passado, quando eu vejo nas ruas de Tejucupapo, aonde quando saiu o anúncio que a Fiat vinha para Goiânia, que a Hemobrai era uma realidade, que a fábrica de vidro era uma realidade para o nosso povo, para a nossa gente. E comecei a ver que Tejucupapo e os distritos ia crescer, ia desenvolver, e as coisas iam acontecer. Aí eu tenho que lembrar, senhor presidente e senhores vereadores, que na época, alguns anos atrás, alguns tempos atrás, aí é necessário usar a tribuna desta casa e dizer que no passado, dado a falta de emprego, dada a dificuldade que o nosso povo no estado de Pernambuco e em Goiânia enfrentava do desemprego, as qualidades de vida, só tinha a palha de cana e o mangue para as pessoas sobreviver. Mas as pessoas saíam daqui para ir para o sul, trabalhar nas grandes capitais. Hoje a gente está vendo que as pessoas de lá estão vindo para Goiânia, porque Goiânia ela tem uns grandes polos
que oferece muitos empregos. Mas quando eu chego no meu lugar, na minha terra natal, aonde eu nasci, aonde eu moro até hoje, vejo que Tegico-Papo teve algumas perdas. Quando a gente vê que o matador público já não existe, e os marchantes sofrem por isso. Aí eu tenho que ressaltar na tribuna desta casa e dizer que eu tenho falta, sinto falta daquele tempo ainda novo, quando eu via um movimento dentro de Tegico-Papo, as coisas acontecendo, via a Secretaria de Ação Social, que naquela época a secretária era doutora Tereza Coelho, que era esposa do ex-prefeito Oswaldo Rabelo Filho. E eu lembro que era aquela movimentação, era aquela correria no centro de Tegico-Papo, ou na subprefeitura, que na época era no centro de Tegico-Papo mesmo, onde tem um prédio desativado, e que alguns prefeitos que passaram ainda alcançaram esta época. Naquela época, era a secretaria indo ao povo. Era aquela distribuições de filtro, de colchões, de enxovais, para aquelas mães que não tinham condições, que sem se preparar, sem se programar, ficou gestante, e a situação já era caótica, a situação já era difícil para aquele povo. Mas a secretaria começava com aquele movimento muito grande naquele distrito, por ser um lugar pequeno, e a fama corria, as pessoas começavam a divulgar o que estava acontecendo, e a gente, quando chegava lá, era aquela multidão de pessoas, era aquela tirada de segunda via de registro, era aquelas coisas que as pessoas, por mais simples que fosse, mas as pessoas se sentiam valorizadas, porque na verdade estava ganhando alguma coisa do gestor da prefeitura de Goiânia. E hoje a gente vê as coisas mais paradas, sem acontecer, por mais simples que fosse, por mais simples que seja, mas a gente fica feliz quando vê um mutirão da prefeitura em um distrito e as coisas acontecendo. Aí eu tenho que dizer, senhor presidente, eu tenho que dizer, nobres colegas, que teve uma época que Tegico-Papo, distrito, um povoado como Meia Légua, que ganhou naquele tempo uma escola, conhecido como a escola Santa Maria, e um chafariz e um poço para dar água àquele povo e para aquelas crianças estudar. Quem não conhece aqui onde é Meia Légua, se você for lá, você vai ver que tem uma escola, você vai ver que tem um chafariz, que hoje está todo acabado, não tem telhado, não tem piso. Com certeza. Eu agradeço, vereador André Ferreira. Você falou aí na saudade da presença da Secretaria de Ação Social, e eu gostaria de registrar que o ano passado a Secretaria de Ação Social teve na sua pasta 13.488.662,86, aonde nesses valores serviço de terceiros foi 9.807.733,68. Então a gente lamenta porque dinheiro teve e faltou ação, principalmente em Tegico-Papo e Ponta de Pedra, porque representam 35% do nosso município. E era para ter um respeito tanto para Ponta de Pedra, para o distrito de Ponta de Pedra e para o distrito de Tegico-Papo,
valores inerentes a 35% do orçamento. Muito obrigado pela... Obrigado também, vereador. Vossa Excelência fez uma colocação que a gente fica até preocupado. Quando é que vai acontecer essas ações no nosso município? As pessoas sempre que nos encontram, que precisa da segunda via do registro, outro fazia o cadastro e vinha até pegar aqui em Goiânia na secretaria aquela cesta básica, o óculos, essas coisas, que são coisas simples, mas que para quem está precisando é grande coisa. Eu acho que o município precisa, com pressa, chegar a essas comunidades. Chegar a essas comunidades e atender nessas necessidades que os nossos distritos, os bairros aqui mais humildes, precisa da ação da Secretaria de Serviço Público. E eu lembro que teve uma época que lá em Itajucupapo tinha bastante casa de palha. O vereador Ramil sabe disso, vereadora Paula, alguns vereadores aqui que sempre estavam em Itajucupapo, que era muito grande, tinha pessoas que cobriam a casa até com aqueles capim, em uma época muito difícil de chuva, começa a vir a goteira, essas coisas, as casas não tinham piso e começa aquela lama, aquela coisa, aquela dificuldade. E eu lembro que no centro de Itajucupapo, um monte de carreta, na gestão também do ex-prefeito Oswaldo Rabelo Filho, um monte de carreta distribuindo telha. Ainda lembro que quem estava ali na frente distribuindo as telhas era o saudoso Xavier, Manuel Dinoca, outras pessoas que eram ligadas à família Rabelo, estava ali distribuindo as telhas, e até hoje ainda tem casas cobertas com essas telhas. Quer dizer que a gente sente, o povo sente saudade, porque quando botou a pesquisa na rua, nesta eleição de 2012, nos distritos, o ex-prefeito Oswaldo Rabelo Filho estava bem, disparado na pesquisa no distrito, estava com a opinião popular do povo bem. Por quê? Fez alguma coisa pelo nosso povo, administrou voltado para as famílias mais carentes. Porque, senhor presidente, quando a gente observa o que tem em Itajucupapo, o que tem hoje de órgão público, das coisas que tem, se nós for enumerar, vereador Bruno Salsa, as coisas que foi feito em Itajucupapo, de rua calçada, de escola e de outras coisas, Oswaldo Rabelo Filho foi o mais que fez para o Itajucupapo. Tem um colégio chamado Colégio Heroína, foi feito pelo ex-prefeito Oswaldo Rabelo Filho. O Matador Público, Colégio da Meia Légua, Chafariz na Meia Légua, e outras coisas de calçamentos de ruas pequenas. Por isso que uma certa vez ele disse no centro de Itajucupapo, em um dos seus discursos, se tirasse o que ele fez em Itajucupapo, praticamente não ia ficar nada, porque teve um mandato e olhou, na verdade, para os menos favorecidos. Eu queria, na verdade, que o governo de Fred acertasse, começasse a ir para a rua e mostrar para que veio, para que ganhou. É isso que eu torço. Eu torço para o prefeito acertar, fazer, governar para todos. Governar, na verdade, para o povo de Goiânia, para o povo do distrito, e mostrar que nada está perdido, que para tudo tem jeito, para tudo tem saída, para tudo tem solução. Porque se o prefeito errar,
Se tiver errando, quem vai sofrer é o povo. E nós, como representante do povo, nós não podemos torcer para o prefeito errar. Temos que torcer para o prefeito acertar, para o presidente, para as coisas acontecer, para as coisas, na verdade, acompanhar o crescimento de Goiânia. E eu não posso de forma alguma usar a tribuna desta casa e não fazer missões de alguns nomes que foram importantes para a nossa cidade, e especialmente para Tejucupapo, de um grande gestor, que foi o ex-prefeito Oswaldinho, quando dizia: vem aí bom tempo.